Fala aí, meus correligionários, estamos online aqui em mais um Renato Mani Moicano podcast, né, meu brother? Que mudou para Renato Mani Moicano, só falava de MMA, mas a parada é o seguinte, a gente queria fazer esses podcasts aí e não tem hora melhor para fazer do que agora, meu brother. Então, por favor, se você já tá vendo aí no chat, já faz o seu M aí com segurança, o seu L aí no chat, meu brother, porque hoje a gente vai falar de Bitcoin pra caramba. E não vai ser só hoje, não. Vai ser toda semana. Então, hoje eu vou trazer aqui um cara foda, João Trem, um canal que eu assisto já há bastante tempo. Ele é muito técnico, fala muito de cibersegurança, mas também a gente vai trazer mais gente. Deixa nos comentários aí quem você quer ver aqui no Renato Mani Podcast, meu brother. 38, se Deus quiser, vai vir aí, trazer caras como o Narcélio, trazer o pessoal do Bitcoinheiros, para tirar todas as suas dúvidas do Bitcoin, meu brother. Como é que faz? Principalmente, eu estava falando com o João Trem ali nos bastidores, o que é realmente uma cold wallet, como é que você faz a sua autocustódia. Então, primeiro, antes da gente começar aqui, meu brother, por favor, faça o like aí, isso é muito importante. Divulgue a live, dá trabalho para fazer, e você conhece o Moicano aí das porradas, mas também a gente vai estar falando de Bitcoin, a gente vai estar fazendo podcast aí, meu brother. Divulga a live, faz o like e vambora. Fala aí, João Trem, tudo certo, meu brother? Como é que tá? Então, tudo certo. Agradecer a oportunidade aí de falar um pouquinho sobre Bitcoin. Minha honra também esse feedback sobre o canal. Então, vamos lá. Porra, legal demais. Primeiro de tudo, pra quem não te conhece, quem você é? Dá um panorama aí, né? Eu não sei qual que é o seu background, eu sei que você é da segurança, cybersecurity, mas, por exemplo, eu acho que a galera que vai buscar o seu conteúdo tá a fim de aprender, né, a produzir a própria hard wallet, você fala do nosso TR, você fala de backdoor, mas primeiro, como é que surgiu a ideia aí de você fazer um canal no YouTube? Como é que você veio parar no YouTube? Quem que é você? Perfeito. Então, desde muito cedo, como podem reparar, eu sou muito jovem, mas desde ainda mais cedo eu sempre fui muito entusiasta de tecnologia, segurança digital e todas essas coisas. Eu tenho também na minha família gente que é, digamos assim, dessa área, então sempre foi algo que eu gostei bastante e que me interessou muito. Então, desde muito jovem eu comecei a estudar primeiramente criptomoedas, cheguei a cair naquele conto que às vezes muita gente cai antes de realmente entender o que é o Bitcoin, e a partir daí eu comecei a estudar realmente segurança, porque uma questão das criptomoedas, principalmente para quem estuda mais segurança digital, sempre vai ter vulnerabilidade, sempre você vai encontrar um ou outro problema, então é muito difícil você, digamos assim, ter a soberania que você teria com Bitcoin com esses outros ativos. E quando eu comecei a estudar, me aprofundar cada vez mais, eu entendi o que é realmente autocustódia de Bitcoin, você ser soberano, e aí comecei a focar cada vez mais em questão de autocustódia, esse tipo de coisa. Primeiramente comecei a falar pro pessoal do meu círculo social, mas geralmente o pessoal não dá tanta atenção, como sempre, então comecei a produzir conteúdo no YouTube para falar pro pessoal, comecei a interagir em comunidades, e a partir daí comecei a crescer até estar agora tendo a honra de participar aqui desse podcast. Quantos anos você tem? Agora eu tô com 22. Caramba, muito novo, velho. 22. Por falar nisso, tem um mané aí chamado 22, meu brother. Defunto 22 que vai se enrolar, beleza, meu brother? Mas aqui é hora de falar de Bitcoin, não é de MMA, não. Depois a gente fala de MMA. Primeiro de tudo, já 180 pessoas na live. Meu brother, é muito importante aqui para sua segurança financeira. Não só isso, para você aprender sobre preferência temporal, meu brother. Para você aprender como é que guarda valor é aprender sobre Bitcoin. E esse é o começo, né, João? Primeiro você aprende o Bitcoin, você aprende o que é, e depois você vai se especializando em outros conceitos como isso aí, como o quê? A segurança, né? A autocustódia, soberania, todo esse tipo de coisa. Mas para isso, a gente precisa que esse conteúdo chegue em mais gente. Então, like aí no chat. Eu sei que é chato, mas eu tenho que pedir. Porque outra coisa que o Trem falou é interessante. E foi o mesmo caso que eu comecei a fazer o YouTube. Foi porque eu falava com todas as minhas familiares, com meus amigos de Bitcoin, e nego, porra, que cara chato, brother, lá vem o cara falando de Bitcoin, e aí no final das contas eu falei, quer saber, então vou falar pra quem quiser ouvir. Fiz o canal de MMA, o MMA tá indo bem, mas agora a gente vai falar de Bitcoin. Então compartilha a live aí, 220 pessoas, é isso que é importante, meu brother. 5 minutos de live, quanto mais vocês derem o like, mais vocês comentarem no chat aí, compartilharem, mais esse conteúdo vai chegar em mais gente. Primeiro, antes de eu também fazer esse podcast aí com o João perguntar, eu ia falar um pouco sobre o que o João falou ali, que também foi a mesma coisa. Eu comecei um pouco mais tarde, eu quero saber quando você começou, mas em 2020,
depois 2021, que foi naquele joguinho de NFT, meu brother, perdi muita grana, né, com Ethereum, comprei Litecoin, Solana, até ler alguns livros, até ver também o Renato 38, que me indicou vários outros livros, e aí eu fui entendendo, falei, calma aí, velho, o negócio vai muito mais longe. Então, que ano você chegou nas criptos e como é que você se fudeu para poder descobrir que o negócio era Bitcoin? Perfeito. Quando eu comecei realmente nas criptos, foi pelo ano de 2017. Eu ainda era de menor e, querendo ou não, na minha realidade que eu estava inserido, eu sempre quis prosperar cada vez mais. Então eu sempre me perguntava o que eu posso fazer para prosperar. E sempre você vai chegar na questão de investimento e poupar. Então, quando eu comecei a estudar todas essas questões, eu acabei caindo primeiramente no, digamos assim, o conto mais clássico, que é investir no Brasil. Só que como eu era de menor na época, eu tive uma dificuldade muito grande, porque meus pais são separados também, então eu teria que ter autorização para abrir conta em corretora e é uma questão um pouquinho complexa. E foi esse daí um dos gatilhos que me empurrou para cripto, porque para cripto eu conseguia comprar praticamente sem limitação utilizando o P2P ou qualquer outra coisa do tipo e conseguiria negociar dentro da minha carteira. Por isso que eu comecei a estudar todas essas questões. Quando eu comecei, eu ainda tive aquele pensamento clássico que a gente até vai falar mais para frente de o Bitcoin tá muito caro. Então, como era muito novo na época, tava beirando lá tava menos de $1.000, uns $600, $700, e eu pensava, podia comprar várias altcoins, às vezes Litecoin, até influenciado por outros Bitcoin Cash ou alguma coisa do tipo, e comecei a estudar isso cada vez mais. Na época não entendia a questão também de preferência temporal, de realmente acreditava no longo prazo, porque eu não entendia o Bitcoin, não entendia essa questão de segurança, descentralização e acreditava que essas outras criptomoedas também eram criptomoedas, não simplesmente, digamos assim, um golpe gerado em uma blockchain ou algo do tipo que acontece em muitos dos casos. Então eu comecei a estudar, comecei a, querendo ou não, dedicar cada vez mais tempo a isso, e como eu já era muito novo, isso começou já a me trazer uma renda, eu comecei a entrar de cabeça nisso e, querendo ou não, investir todo o tempo que eu tinha. Então, lá por 2020, mais ou menos, eu deixei, digamos assim, de ser um pouquinho shitcoinheiro, porque eu ainda dedicava muito. A principal questão que eu penso também é dedicar seu tempo, porque tempo é muito mais escasso, né, do que dinheiro. Dinheiro você perde, aprende e consegue fazer de novo. Agora, tempo você não perde. E o tempo que eu perdi com todas essas, digamos assim, criptomoedas e tudo isso foi algo realmente que agora no longo prazo eu vejo que não valeu a pena. Por isso eu acho muito importante alertar para as pessoas. Se você quiser ir por esse caminho de achar que dinheiro é fácil, algo do tipo, você vai se quebrar. Por isso que, igual a gente sempre fala aqui, estude Bitcoin. Você estudando Bitcoin, você vai saber o que você está fazendo, não vai precisar ficar acreditando em mim, acreditando aqui no Renato Moicano ou qualquer outra coisa do tipo. Você vai saber o que você vai estar fazendo. Então, quando eu comecei realmente na época, e quando eu falei por causa do preço, eu ficava dedicando meu tempo a esses outros ativos, a maioria foi obliterado, hoje em dia não vale praticamente nada, então até os que hoje em dia valem alguma coisa, nem vou citar aqui, entrar em termos, mas que valem alguma coisa, compensa muito mais eu ter deixado simplesmente em Bitcoin. Então, em questão de performance de longo prazo, nada bate o Bitcoin por fundamentos que a gente pode falar mais pra frente, até vai vir alguns convidados aqui que vão falar de uma forma muito mais aprofundada. Então, quando comecei a realmente entender toda essa questão, caí também na questão da autocustódia e comecei a ver que realmente Bitcoin é único, não tem nada igual ao Bitcoin. Outra questão do Bitcoin também é a comunidade do Bitcoin, que não tem nenhuma comunidade em outro ativo, acho que em nenhum outro lugar do mundo que seja como a comunidade do Bitcoin, que foi também o que me manteve em tudo isso e me incentivou cada vez mais a produzir esse tipo de conteúdo. Outra pergunta que eu ia antes de perguntar pro João, eu ia falar exatamente isso, a questão dos ciclos de mercado. Cara, isso é uma coisa que a gente vê demais. O cara pega e fala o seguinte, você falou que viu o Bitcoin a R$700 ou dólares em 2000? Dólares. $700, beleza? Aí o cara pega como eu, que cheguei em 2020, cheguei em 2021, aí eu olhei, o Bitcoin tava, sei lá, 28, e eu comprei na máxima, não sabia o que era, comprei. Aí eu falei, porra, perdi, velho. Então, deixa eu ver outras moedas que tem o potencial de valorizar. Todo mundo vai fazer isso. Porque ele pensa assim, perdi o bonde, agora eu tenho que ir na próxima. Qual vai ser a próxima? Então, aí o cara vai lá, entra em outras shitcoins. Só que uma coisa que ele falou que é muito interessante é o seguinte. Todas as outras, e o 38 fala disso diversas vezes, todas as outras tiveram um dono, né? Você tem tipo, tem umas ainda piores, né? Tipo a XRP,
tipo a Ethereum, que é totalmente centralizada, é uma empresa que controla e ainda não é nem Proof of Work, é Proof of Stake, né? Ou seja, Exato. quem tem mais é que decide a validação. Então, isso é muito interessante, velho. Então, não caia nessa, meu brother. E para isso, eu quero começar fazendo uma pergunta aqui pro João. Como é que a gente pode classificar o que é o Bitcoin? O que é o Bitcoin? Porque quando eu comprei, eu também não sabia. Então, se você fosse explicar rapidamente para uma pessoa que nunca ouviu falar o que é o Bitcoin. Perfeito. É uma pergunta extremamente complexa, eu acho, porque quanto mais você estuda o Bitcoin, menos, digamos assim, você consegue definir. Mas basicamente é uma forma de você ter um dinheiro, ser soberano e fazer o que quiser com o seu dinheiro, explicando, digamos assim, da forma mais simples o possível. É como você ter um cofre virtual, onde você vai armazenar uma informação nesse cofre virtual e você pode utilizar isso tirando em qualquer lugar do mundo, tendo acesso à internet, você, ou até por outros meios para fazer assinaturas, fazer movimentações, você consegue acessar isso. Então, é muito mais do que, digamos assim, uma moeda ou algo do tipo, até por muitas visões filosóficas que a gente pode ver para o futuro do Bitcoin, mas no momento, o que eu vejo, simplificando da forma mais simples o possível, é uma ferramenta para se tornar soberano. Exatamente. Então, a gente pode dizer que o Bitcoin, hoje em dia, realmente é a única propriedade privada, né? Pelo fato de que é um bem que você pode ter e não tem como te tomar. Eles podem, né, te caçar, eles podem te prender, isso já foi dito em muitos outros podcasts, mas é muito interessante, porque outros bens como casa, como ações, como o próprio dinheiro, eles podem ser tomados de alguma forma, né? Eles podem seize your assets, né? Eles podem congelar os seus bens. Se você não pagar IPVA, se você não pagar, né, IPTU, eles vão congelar os seus bens. Então, o que a gente pode dizer é o seguinte, o que é o Bitcoin? É a última propriedade privada mesmo, é algo que você pode ter e fazer o que você bem entender. Não depende da hora, não depende de mercado. Você vende 2 horas da manhã, você compra, independente de se está funcionando ou não o mercado tradicional. Então, realmente, o Bitcoin é uma coisa que restaura valor. E entrando num aspecto mais técnico, depois eu queria até fazer uns vídeos, fazendo uns reacts sobre... tem um canal muito legal também o Bitcoin Raiz, né? Que na verdade é uma série de vídeos de um cara que é trader, que tem outro cara muito antigo do Bitcoin, que eles explicam a questão do bloco Gênesis e tudo isso. Então, a gente sabendo o que é o Bitcoin, eu te pergunto o seguinte, como é que funciona o processo? Como você tem a criação do Bitcoin? Você pode explicar um pouco a mineração? Você pode explicar um pouco também de forma mais tranquila como é que é o consenso? Como é que o Satoshi pensou? Então dê uma panorâmica geral aí pra Pelegada, que inclusive vamos fazer o like, já 400 pessoas na live aí, obrigado galera. Então dá um panorama geral aí de como o Bitcoin funciona como ferramenta. Perfeito. Aproveitando o gancho ali anteriormente de até você tinha citado a Ethereum. Ethereum é a segunda maior criptomoeda e o criador dela, o Vitalik, cunhou um trilema que se chama trilema da escalabilidade, que diz que uma blockchain só pode ter, digamos assim, dois dos 3 benefícios, vamos falar assim, ou descentralização, ou escalabilidade, ou segurança. No caso do Bitcoin, a gente vai ter segurança e descentralização. O que a gente não vai ter é escalabilidade. O que é isso? Fazer transações de forma extremamente rápida e extremamente barata. Então, todas essas outras moedas que surgem para, digamos assim, resolver esse problema do Bitcoin. O que acontece? Você coloca a escalabilidade ou você perde descentralização ou segurança. Então, no caso do Bitcoin, como é que ele funciona? Basicamente, no início, não existiam todos os Bitcoins que existiam em circulação. Então, não existe... Hoje em dia existem os sistemas de airdrop, por isso que muita pessoa acaba confundindo, que acha que simplesmente saíram distribuindo Bitcoins por aí, e hoje em dia tá impossível. Mas como é que funcionou isso, tentando simplificar o máximo possível? No início do Bitcoin, quem acreditava no protocolo poderia fornecer poder computacional para isso e receber uma recompensa em troca. Isso vai se ajustando de tempos em tempos, que é o que a gente chama de halving, que isso basicamente dá para fazer uma live só para falar sobre esses temas, então é algo um pouquinho mais complexo, mas isso é algo que foi
digamos assim, definido por Satoshi Nakamoto e tá tudo descrito no white paper, que é basicamente uma documentação do Bitcoin, onde a gente pode consultar todas as informações e você mesmo estudar e validar tudo isso. Então, no início, você tinha uma recompensa muito grande por fornecer poder computacional para processar transações. Então, basicamente você... Porque ainda não valia nada, né? Basicamente. Exato. Bitcoin. Existem algumas vertentes porque no início, para que era mais utilizado em questão de área de cibersegurança também. Quando você faz, por exemplo, algum crime cibernético, algo do tipo, a maioria das vezes tem uma vulnerabilidade lá que pode ser explorada. O problema é você conseguir, digamos assim, utilizar isso ou tirar os rastros disso. Então, antigamente, em Dark Web, esses mercados ilegais, quando você precisava realmente fazer uma troca, vender um banco de dados ou algo do tipo, você não tem como colocar seus dados do cartão de crédito ou algo do tipo. E também é complicado você ir lá fazer uma transferência em dinheiro físico, que é o que, digamos assim, é mais irrastreável, que é o termo que a gente pode falar, que muita gente pensa que Bitcoin é irrastreável, mas não é. Então, basicamente, o Bitcoin começou a ser utilizado para fazer, digamos assim, esse armazenamento digital e, consequentemente, como tinha gente que tinha dinheiro, acreditava nisso, fornecia o próprio Ralph Finney, que também dá para fazer muito conteúdo sobre ele, que é um cara extremamente visionário. Então, eles começaram a acreditar no Bitcoin e isso começou a crescer a um ponto que hoje em dia é, digamos assim, a rede mais segura que existe. É uma rede que não sai do ar, desde os últimos anos, é a única rede, eu acho, que não chegou a ficar fora do ar. Praticamente todos os sistemas financeiros, Visa, Mastercard, já tiveram problemas que ficaram fora do ar. Então, com o tempo, isso foi crescendo, se tornando cada vez mais descentralizado. Existem algumas polêmicas também na comunidade a respeito da descentralização, mas isso também é mineração, né? Eles estão dizendo que a mineração está mais centralizada, não é isso? Exato. Mas isso é um tema que dá para fazer só uma outra live. É muito tema, é por isso que a gente vai ter que fazer muitas lives, meu brother, a gente vai ter que fazer muitas lives. Hoje vamos ter que manter no simples, mas depois a gente vai entrar em cada tema quando a gente criar uma audiência. A galera tem que aprender ainda devagar, a galera tem que ir pegando o tema, mas é importante a gente discutir sobre esses temas. Perfeito. Pode continuar falando. A partir daí, o Bitcoin foi se tornando cada vez mais descentralizado e cada vez mais robusto. Então, entendendo isso, como é que foi, digamos assim, distribuído, porque você colocava, fornecia poder computacional, como recompensa você recebia novos Bitcoins. Então isso acontece até hoje, por isso que existem as mineradoras, que são basicamente, hoje em dia não é mais um computador, antigamente um computador dava conta disso, só que hoje em dia são realmente as ICs, máquinas dedicadas, que vão fazer todo esse processamento para gerar novos Bitcoins, que é o que a gente chama de minerar. Então, basicamente tem também a recompensa por bloco, porque também é um tema, digamos assim, bem complexo de se explicar, que é a validação, então a gente não precisa entrar aqui, mas outro fator muito importante que a gente precisa entender para entender a segurança do Bitcoin são os nodes. O que é um node? O node é basicamente você ter uma cópia inteira da blockchain de todas as transações que já aconteceram, para você não precisar confiar em ninguém. O que é essa blockchain que a gente tanto fala? É basicamente um livro-razão, onde todas as transações já feitas na história estão lá uma em cima da outra. Então, se qualquer coisa for manipulado, vamos supor que eu tenho o meu node aqui e o Renato tem o node dele ali. A gente consegue cruzar essas informações e ver o que foi adulterado. Então, da mesma forma que a mineração foi crescendo e se descentralizando, os nodes também, pela gente que é entusiasta, isso foi crescendo cada vez mais, se descentralizando cada vez mais. Você então, quer até para fazer parte da comunidade, gerar seu próprio nó, entrar nos endereços sem se comprometer também a segurança, né? Exatamente. Porque basicamente, o que as pessoas acabam fazendo? Utilizando o explorador de blocos comuns, como o mempool, esse tipo de coisa. Então você ainda está confiando num terceiro. Então realmente quem é do Don't Trust Verify, não quer confiar em ninguém, quer confiar só no código, você pode ter, digamos assim, a própria cópia da sua blockchain em casa, você não confia em ninguém, você vai ali, você mesmo consulta na matemática. Então, basicamente, quando isso foi crescendo... Só te interrompendo, desculpa, eu sou chato pra caralho. Que isso? Meu brother. Mas eu vou te interromper porque é o seguinte, eu trouxe você justamente porque você é um cara que não confia em ninguém, nem mesmo em quem faz as cold wallet, né? A gente vai continuar, eu vou te interromper porque eu sou chato pra caralho, mas é isso, entendeu? E 400 pessoas na live, vamos deixando mais like aí, o conteúdo tá bom, galera. Pode continuar falando, você é um cara que, você vem nessa postura aí de não confie e verifique, não é isso? Perfeito.
Então, com esse Node, basicamente, que é esse livro Razão, a gente tem, digamos assim, essa cópia. Então, mesmo que o pessoal fale, igual a gente estava falando, de existir uma vulnerabilidade ou existir um problema, surgir um problema no Bitcoin, eu vou ter a minha cópia aqui, que pode estar offline, o Renato pode ter a cópia dele que está offline, que está concretada a 12 metros abaixo da terra, então não tem realmente como atacar tudo isso de forma descentralizada. Por isso o Bitcoin é uma rede, digamos assim, tão robusta, tão segura. Tem até um livro que chama Software, que foi escrito pelo major da Força Espacial Americana, que é o Jason Pillory, que ele fala realmente do Bitcoin como uma arma. Porque o que é uma arma? É alguma coisa que você utiliza com uma intenção, digamos assim, de agressão. Se, por exemplo, eu tô... Né? ou até um pedaço de pau, vamos supor, se eu tô aqui com um pedaço de pau na mão, antigamente era uma arma. Se eu tô simplesmente com ele aqui, é um pedaço de pau. Agora, se eu uso ele com o intuito de agressão, isso pode se tornar uma arma. E o Bitcoin, por causa, digamos assim, de toda essa segurança que ele tem, simplificando para vocês, imaginem como informação sobre um presidente ou alguma coisa assim que facilmente seria apagada e registrada na blockchain. Não tem como apagar mais. Então isso para geopolítica, outros tipos de, digamos assim, ataques, pode ser muito efetivo. Até para no futuro outras, digamos assim, soluções que podem existir, como registro de informações criptografadas ou outras funções que vão ficar registradas realmente eternamente. E não um banco de dados ou um servidor que pode, de uma empresa que pode acabar, pode se extraviar ou pode acontecer diversos outros problemas. É que nem duas coisas que eu queria falar antes. Cara, esse livro Software, ele foi tão forte que ele foi banido, né? Inclusive eu comprei também, mas hoje as cópias estão tipo assim, R$1.000 para você comprar pra esse livro, né? Justamente outro conceito aí de oferta e demanda, né? Outro conceito de escassez. Mas eles proibiram esse livro aí porque o cara fala para usar, né, o Bitcoin como uma arma geopolítica ali, quem for o primeiro a fazer. E só que o engraçado é que se você olhar de uma forma geral macro, tá tudo meio que indo, né? Porque pensa só, ano passado, e o Renato Trezetor falou muito sobre isso no curso dele de 2021, 2022. Meu irmão, compre antes da BlackRock, compre antes, né, das empresas. E me parece que esse ciclo do Bitcoin agora é o quê? São as empresas, né? São as treasuries. Inclusive, na semana que vem, na quarta-feira, a gente vai ter o Israel e o Diego Collin aí Não, são duas feras, duas feras, exatamente. Dois caras que fizeram agora a primeira empresa listada, né? Na bolsa, que vai fazer essa treasury de Bitcoin. Então, esse é o ciclo, me parece, né? Só que eu queria simplificar o que ele falou. Se eu tiver errado, você vai me falar, tá, João? Mas o que eu penso é o seguinte: o que é o Bitcoin? Você tem a blockchain, que é o que ele falou, um livro aberto que guarda todas as transações. E se você quiser fazer parte da rede, você vai comprar um node, se conectar ali e fazer parte dessa blockchain. E como é que o Bitcoin é criado? Através dessa mineração, que é resolver um problema matemático. Quem resolve mais rápido ganha essa recompensa. E ele recebe esse Bitcoin, né? E valida a transação. Então, o Bitcoin, ele conseguiu pegar uma das coisas que a gente vê até num livro de Adam Smith, antigo, né? O primeiro economista, quando a economia virou uma ciência, que é exatamente o seguinte: você não deve confiar na benevolência do padeiro para comprar o pão. Você quer um produto e ele quer o dinheiro. E é a mesma coisa que acontece com a mineração. Você não está confiando se o cara é bom, se o cara é ruim. É uma ferramenta em que os dois saem ganhando, né? Então é muito importante vocês entenderem também não só a questão da mineração, a questão do gasto duplo, mas também a questão dos ciclos. Porque a gente acabou de passar um ciclo do halving, a gente diminuiu a oferta, né? Isso aumenta a demanda. Isso vai acontecer de novo daqui a 4 anos. E a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: você acredita no Michael Saylor? Eu vi uma palestra dele em Budapeste falando que o Bitcoin vai chegar a 21 milhões de dólares daqui a 21 anos. Eu não sei se ele fez tudo por causa dos números, mas você acredita nessas previsões? Você acha que chega a isso? Eu não vi o Bitcoin a 700 dólares, mas hoje está 120 mil. Eu acho que é bem possível. O que você acha? Então, eu não duvido. O que eu acho, digamos assim, 21 anos, no mínimo 1 milhão de dólares, eu acredito que esteja. Por causa de alguns fundamentos e, querendo ou não, hoje em dia, com essa adoção institucional do que o próprio Jason Pillory falou,
é uma entrada que nunca teve antes. Antes era, digamos assim, o outro entusiasta, até o pessoal sempre brincava, né, moedinha de jovem da internet, moedinha de jovem na internet, agora simplesmente bancos estão comprando essa moedinha. Então, hoje em dia, é um mercado totalmente diferente, até o que o pessoal tá falando muito, porque o pessoal fala, o Bitcoin agora chegou na alta, agora igual a gente fala, lateralizou, caiu para 117 mil, né, então o pessoal pensa às vezes, igual até tem gente shortando lá e compartilhando isso no Twitter, pensa que pode ter uma correção, mas pode ter uma correção a curto prazo. Só que os fundamentos não mudam. Então vai continuar tudo a mesma coisa e, logicamente, isso vai continuar subindo, tendo uma adoção cada vez maior com esses fundamentos. Então eu não sou muito de previsão, eu sou maximalista, lógico, mas a respeito de previsão, o que eu diria no mínimo $1 milhão para 21 anos. Até porque é o seguinte... Se for 21 milhões de dólares, o dólar também não tá valendo mais nada, né? Exatamente. A gente vai voltar pro Brasil dos anos 80, 70, que você precisava de 1 milhão de cruzeiro para comprar um pão. E isso vai acontecer. Isso aí já aconteceu diversas vezes. Por isso que o Bitcoin é uma parada que ele vai te levando para vários caminhos. Eu entrei no Bitcoin, acho que da mesma forma que o João, que ele falou aí, que é o seguinte, beleza, mercado financeiro, vou estudar ações, fiz curso lá do Barsi, tá ligado? Fiz como escolher ações que pagam bons dividendos e tal. Fui vendo tudo isso. E aí, depois eu cheguei no Bitcoin. Depois eu cheguei no que se fala dos juros negativos, que é o que o 38 fala bastante. Depois eu fui chegando na economia austríaca. E depois eu fui vendo o seguinte, eu falei, meu brother, você vai vendo um monte de conceitos que é o seguinte. Primeiro, a política é uma merda. Todos são populistas. Todos vão gastar mais sempre. Não importa o que você botar lá, o Estado vai gastar mais. Depois você chega no Hofbauer, nesses autores, que ele fala o seguinte, meu brother, o Estado é que é o problema, né? O Estado é que é o problema, o Estado é uma gangue e tal. Só que, por que eu tô te falando isso? Porque o dólar já perdeu 90% do valor deles, todo mundo já sabe. O real, em 100 anos, o real já perdeu 90% em 30 anos. Então, independente do preço, essa vai ser uma maneira da gente reservar valor. Então é muito importante que a gente estude isso aí. E você estuda como? Entrando no canal do João, entrando no Bitcoinheiro, entrando em outras paradas. Mas essa aqui foi uma ideia do que é o Bitcoin. Então é a propriedade privada, é algo que você pode levar para o caixão, de novo, como diz o 38. Olha aqui, mandaram um superchat aqui interessante. Mandaram a R$2, né? O César T. Chama o Avelino Morgante para um debate sobre Bitcoin. Você acha que vale a pena? Eu vejo o Avelino lá no Twitter bastante, só que as coisas que ele diz acabam sendo repetitivas, né? Ele sempre, eu não estou dizendo que ele não tem argumentos, mas eu vejo o debate dele, ele como ex-Bitcoiner. O que você acha? Você acha que vale a pena chamar ele para um debate? Então, a minha visão sobre o Avelino, eu acho realmente um cara muito inteligente, porque ele realmente estuda muito, investe muito tempo estudando e pela forma que ele fala, você vê que não é igual os outros haters de Bitcoin que só saem falando coisa à toa. Mas a questão é que eu acho que ele insiste muito e a principal ênfase que ele deu foi a questão de, querendo ou não, ele acreditar no anjo do sonho, alguma coisa do tipo, para ele realmente acreditar e não... Por isso que eu acho que ele insiste tanto nesses argumentos. Mas toda opinião é válida, digamos assim, sabendo separar o joio do trigo, o pessoal, logicamente, estudando, verificando e tirando a própria conclusão e não confiando no que as pessoas falam, aí eu acredito 100% válido, mas... Exato. Um cara falou uma pergunta boa no chat aqui, como aplicar Bitcoin sem dinheiro? E aí que eu vou te falar. O Henrique Gonçalves mandou 5. Se for chamar o Avelino, tem que chamar o anjo também, os caras é foda. Já mandou chamar o anjo. Mas... o João falou no começo da live, mais importante do que você investir em Bitcoin é você estudar, porque você vai achar outras maneiras de monetizar. Uma das perguntas que eu queria te fazer também é o seguinte, você faz alavancagem, já fez alavancagem, acha que vale a pena ou o negócio de você é só comprar e hold? Então, é que eu sou meio, como eu tô jovem, eu sou meio maluco das alavancagens aqui, então o pessoal até me recomenda para dar uma segurada, porque... alavancagem não é algo que eu recomendo porque é algo realmente avançado, então é complicado você falar para um iniciante começando a alavancagem, porque dependendo do que você faz é igual um tigrinho, você ganha um dinheiro lá bizarro, você vai liberar uma endorfina muito grande e depois acaba viciando naquilo. Então, eu acredito que a alavancagem sim é uma boa estratégia, porém, você estudando e sabendo exatamente o que você está fazendo. Eu já tive operações que eu abri às vezes Teve uma que esses tempos eu até consegui lucrar de 100 vezes, que você consegue uma valorização muito maior. O que eu penso? Às vezes, por exemplo...
Na verdade, o que eu penso, na verdade, é em nunca me desfazer do meu Bitcoin, sempre manter a mesma quantidade que eu tinha. Então, por exemplo, quando eu vou adquirir algum bem ou alguma coisa, o valor do bem é, por exemplo, vamos supor, um bem de $5.000 ou alguma coisa do tipo. O valor desse bem eu vou abrir uma alavancagem em 10 vezes, por exemplo, de $500 alavancado em tantas vezes até dar o valor desse bem. Então eu vou manter a mesma quantidade de bitcoins, teoricamente, que eu teria na minha carteira, e no longo prazo isso acaba se pagando. Mas lógico, entendi. isso com uma... Então você usa o dinheiro da alavancagem para comprar o que você quer sem perder o Bitcoin. Basicamente. Mas você acha que vale a pena fazer isso para acumular mais Bitcoin ou é muito arriscado? Eu acredito que vale a pena sim. É que eu acabo mais fazendo isso no momento, digamos assim, só para manter a mesma quantidade de sats. O que eu não curto muito também estudar análise técnica, esse tipo de coisa. Eu fiz até uma live muito interessante com o Hindenburg Melão sobre gráficos, e ele é realmente um cara muito fera de gráficos e virou e falou, realmente o Bitcoin é muito difícil de você prever o preço e às vezes essa é a beleza realmente do Bitcoin, essa imprevisibilidade. Então, eu praticamente sigo as vozes da minha cabeça, assim, se eu acordo bem lá, acho que tá da hora pra alavancar o alavanco, então não é nada de coisa assim. Cassino, né? Alavancagem. Querendo ou não, é um cassino. Em última instância, exato. Cassino, porque você não sabe, não tem como prever os ciclos de mercado, né? Agora, pô, tá chegando aqui uns superchats. O Rockman mandou R$5 e botou: Fala, Moicano, eu vivo de games NFT desde 2021. Crio conteúdo disso também. Muito prazer. Muito brabo trazer o João pra live. Bicho, eu não recomendo isso de forma nenhuma. Eu já vi muita gente perdendo tudo. Inclusive, eu entrei no Bomb Crypto com essas gracinhas e me fudi legal, meu brother. Meu brother, pra mim, que eu não sou trader, eu não sei qual é a opinião do João. Ele falou, na verdade, né, que não é para iniciante, mas eu não faço alavancagem, eu não faço absolutamente nada. Eu trabalho, eu junto o dinheiro, e em vez de pegar meu dinheiro e pôr na renda fixa, em vez de pôr em ações que, além de financiar o Estado, também não performam tão bem, meu irmão, eu boto em Bitcoin, é simples assim. O próximo passo depois disso é você aprender a fazer a autocustódia, né? Então começa pouco a pouco, essa é sempre a dica que você vai ouvir em qualquer podcast, beleza? O César até mandou R$5. Pode ser zoado, mas o argumento de um anjo me disse é muito mais shed que qualquer argumento esquerdista se for parar para analisar. Eu entendo isso que você está falando. O ZK mandou R$10. Moicano e João, vocês acham que comprar em corretora e depois guardar 100% dos bitcoins na Blue Wallet é uma estratégia viável? Dentro que já pesquisei, foi o feito menos complexo. Cara, eu tenho certeza que o João vai falar essa opinião, obviamente não. Se é todo o seu patrimônio, com certeza não, porque, querendo ou não, vai estar no dispositivo, mesmo que você faça toda a segurança de offline, mesmo que você ainda fique o dispositivo. O João vai falar melhor aqui, que ele fala até do backdoor. Qual que é a sua opinião disso, do cara deixar 100% na Blue Wallet? Então, eu praticamente tenho várias questões também, porque é muito diferente, até para explicando quem for assistir lá no meu canal, você ter uma carteira Blue Wallet vai depender se ela vai ser uma carteira de visualização ou uma carteira onde você vai colocar as chaves. Muita gente acaba se confundindo, porque às vezes eu vou fazer um tutorial, por exemplo, de um Seed Signer ou algum outro dispositivo e estou usando uma Blue Wallet ou algo do tipo. Então não é a questão realmente da carteira em si. É a questão de você... Porque a carteira é simplesmente um software coordenador. É a questão de qual informação você vai colocar lá. Então, se você está utilizando um dispositivo móvel, se é o seu dispositivo de uso diário, é um risco extremo. Uma questão é, você está começando, está querendo aprender a mexer, está querendo entender como é que funciona, aí válido. Mas agora você deixar seu patrimônio para longo prazo é um risco muito grande. Esse dispositivo, por exemplo, qualquer dispositivo mais novo, vai coletar muita informação, vai coletar muito metadados. Se isso daqui for aprendido, todas as informações estão aqui. Tem, se vocês quiserem pesquisar, até o mago dos iPhones, que desbloqueava qualquer tipo de iPhone. Então, você deixar informação nesse dispositivo é um risco muito grande se for o dispositivo de uso diário. Aí as pessoas acabam falando, mas se for um celular velho. Um celular velho, ele vai ter muita vulnerabilidade manjada. Praticamente sempre que as pessoas descobrem uma vulnerabilidade, já vão soltar em fóruns. Então, você ter um celular desatualizado, querendo ou não, é um certo risco, né? E agora, se você tem um celular mais novo, tem a questão dos metadados que eu comentei. Então, se você está começando, vale a pena. E outra questão para longo prazo, que eu sempre falo, é a questão de um dispositivo que tem, digamos assim, uma superfície de risco muito grande. Um celular tem uma bateria que pode vazar, tem uma tela que pode quebrar. Então, é um dispositivo que tem uma chance muito grande de te deixar na mão se você deixar ele paradinho lá no longo prazo. E ainda mais que
é o seu patrimônio que está em jogo ali, e todo o registro, mais pra frente a gente pode explicar mais como é que funciona essa questão de carteira fria, mas todo esse registro, essa informação vai ficar armazenada aqui. Mesmo que você apague tudo isso, existem ferramentas de investigação forense que são capazes de recuperar. Tem alguns casos de apreensão, porque uma coisa é falar, pode, não pode. Outro caso, a gente vê casos de apreensão realmente. Um caso, por exemplo, de um Tails bem configurado, que foi do James Ong, você sem fornecer as seeds, não tem como realmente confiscar. Agora, por exemplo, igual o Renato comentou anteriormente de eu comentar de hard wallets, agora você, por exemplo, colocar suas seeds numa Ledger, numa Trezor, que é de uma empresa que eventualmente coleta metadados que você vai utilizar com o software coordenador deles, é outra questão. Então, o que vai realmente garantir aqui a sua segurança é com quem você vai compartilhar essa chave do cofre e quem vai ter acesso a isso, digamos assim. É isso que ele falou. Cada caso é um caso. Se você for começar a aprender, eu recomendo. Inclusive, foi o que eu falei. Baixa aí qualquer Wallet of Satoshi, né? Qualquer rede Lightning aí. Tem alguma que você recomenda usar dessas da Lightning? Então, o que eu mais, digamos assim, utilizo por praticidade é a Wallet of Satoshi. A Lightning é uma questão meio complicada, porque ela é uma sidechain, então também aprendam utilizando Lightning, mas não deixem somente na Lightning. Lightning não é autocustódia. Tem um ditado que sempre falam no mercado, not your keys, not your coins. Então, se você não tem, digamos assim, que a gente sempre fala as 12 ou 24 palavras, não é a sua custódia. Mas de carteira Lightning, realmente a Wallet of Satoshi é uma opção muito boa, muito prática de se utilizar e realmente muito eficiente para você fazer transações e aprender como é que funciona o Bitcoin. Exatamente, não é que você vai pegar e vai botar todo o seu dinheiro lá, isso aí é só para você testar. Manda R$10 aqui, depois você vê como é que funciona as chaves para você mandar. Então o QR Code vai estar aí, se você quiser também fazer sua pergunta, você vai mandando. E agora, outra coisa que a gente estava falando, que é interessante para o cara aprender o Bitcoin, é a questão do valor subjetivo, né? As pessoas têm que entender que, por exemplo, o cara pega e fala, o que que leva o Bitcoin a ter esse valor? O que que leva o Bitcoin a valer a 120 mil? Porque algumas pessoas, óbvio, estarão especulando, mas algumas pessoas eles veem valor naquilo. Qual seria o valor do Bitcoin? Um deles seria você não pegar. A outra, aliás, ninguém poder pegar se você fizer com segurança. A segunda, qual seria? Você mandar de um lugar para o outro de uma maneira relativamente rápida, 10, 15 minutos, de um país para o outro, sem barreira, sem fronteira. Então, tá aí, quando muito me pergunta, mas cadê o valor intrínseco do Bitcoin? Aí eu te pergunto, qual que é o valor intrínseco do Rolex? Por que o Rolex, você paga 100 mil num Rolex, que é a mesma coisa do Cássio, entendeu? Então tá aí, são conceitos que você tem que estudar da economia do Bitcoin e você vai aprendendo muito mais. Zinedine Zidane mandou $10 e falou, Out-Season 2025 já é realidade, João? Sou fã do João, já era fã do Moicano, e long de Ether e ADA, porra, esqueça tudo. Eu não concordo não. O que você acha? É uma questão, digamos assim, eu não posso falar que não vão subir, porque querendo ou não, sempre que o Bitcoin sobe, é muito dinheiro no mercado. E querendo ou não, tem gente que até acaba, igual eu falei, fazendo, às vezes, empréstimos relâmpagos para comprar altcoins. Então o cara continua com o Bitcoin e acaba fazendo isso. Então o mercado se infla. Porém, é um risco muito grande. Altcoins, uma questão também interessante, que é bem específica minha, até de eu ter enxergado o valor do Bitcoin, é que eu comecei a usar cripto antes de poder usar banco. E depois que eu comecei a usar banco, tanto de dor de cabeça que eu tive, você vê na hora o valor do Bitcoin. Porque eu nunca tive problema, transação on-chain, você nunca vai ter problema em fazer uma transação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, querendo ou não, o que eu penso dessa questão de out-season, é muito difícil de você prever. Geralmente, quem vai ganhar mais dinheiro com isso são insiders. Tem gente que, digamos assim, tem muita grana, sabe quando vai injetar essa grana no mercado e passa essas informações. Então é muito difícil a gente tentar, digamos assim, ir atrás de baleias aqui, porque é uma volatilidade, um risco muito grande. Igual o pessoal fala, quanto maior o retorno, maior o risco. E quando a gente está falando, às vezes, de um potencial de retorno de, às vezes, um ativo que tem já uma segurança precária ou alguma coisa do tipo, é um risco extremo. Então, na minha opinião, tendo o Bitcoin a esse preço, podendo comprar, sempre vai aumentando, eu sempre falo, podendo comprar Bitcoin às vezes $60 mil, $80 mil, $90 mil, mas podendo comprar agora Bitcoin a $110 mil, $115 mil, para mim, eu nunca colocaria meu dinheiro, igual eu falei, principalmente meu tempo estudando, vendo o que eu vou fazer, às vezes criando carteira para esses outros ativos. Você tem alguma estratégia que você segue, tipo de DCA, ou você
faz o lump sum, você bota o dinheiro todo de uma vez. Como é que você... Porque eu não sei, muita gente que comprou o Bitcoin muito tempo atrás, já tipo, conseguiu juntar um valor que você vai conseguir, né, sobreviver disso, você consegue aumentar a sua posição, mas o cara não precisa investir mais tanto, porque ele já tem uma reserva. Você tem alguma estratégia que você ainda segue, ou que você recomenda? É comprar todo dia um pouquinho mês? É juntar e comprar de uma vez? O que você faz em relação a isso? Então, em última instância, eu estudar Bitcoin, porque daí a pessoa realmente vai saber o que se encaixa na realidade dela. O que eu indico para quem está começando é DCA, principalmente para você moldar sua preferência temporal, que é um dos valores do Bitcoin. Quando eu estava começando, igual o pessoal falou, começar quando você não tem nada, eu realmente não trabalhava, não fazia nada do tipo, e pouquinho de pouquinho estudando, aplicando, investindo em uma ou outra coisa e conseguindo fazer isso crescer cada vez mais. Então, fazendo um DCA quando você está começando, o que é um Dollar Cost Average? Um BCA, né? Um Bitcoin Cost Average. É basicamente você colocar de pouquinho em pouquinho para você, digamos assim, se colocar tudo de uma vez e o Bitcoin acabar corrigindo, não ficar naquela aflição, em poucas palavras. Então, o que eu indicaria para quem está começando é principalmente estudar e começar com DCA. Então você começa sentindo o que é o mercado, às vezes entendendo que quanto mais o Bitcoin cai, melhor, porque menor o preço que você consegue comprar. Então, depois que você realmente começar a sentir isso, estudar a ponto de você entender o Bitcoin, você logicamente vai querer dar um all-in, né? É inegável, assim, não precisa ter influência de ninguém. Então, no meu caso, atualmente, praticamente, o meu patrimônio já está todo em Bitcoin, o que eu recebo, a maior parte é em Bitcoin, então o que eu gasto em real, que eu recebo em real, eu já gasto, então não tem uma estratégia específica para compra. E quando é que você deu all-in no Bitcoin? Qual foi o ano? E outra coisa, quando você decidiu isso e quem foi a figura? Teve alguma figura que, tipo assim, que fez você enxergar, né? Fez você falou, caralho, é isso. Dê mais ou menos o seu passo a passo de como é que você virou um maximalista. Então, basicamente o que eu tinha comentado anteriormente também, quando eu comecei eu caí no conto e em 2020 realmente eu comecei a estudar realmente por causa de autocustódia o Bitcoin e realmente entendi que é algo singular e você não vai ter como replicar por enquanto. Logicamente daqui milênios ou até uns 300 anos pode surgir uma tecnologia que a gente nem imagina que seja melhor, mas hoje em dia você estudando realmente a fundo a parte técnica, não tem nada que seja comparado a isso, digamos assim, em todos os âmbitos que se encaixam. Então, a principal figura que realmente me influenciou também, logicamente, foi o Renato 38, porque por causa de questão de filosofia também eu comecei a estudar outras partes de economia, questão de, digamos assim, como é que tá o Brasil, né? Que a live do YouTube não dá para entrar muito em termos de Renato 38, mas a desgraça que a gente tá. Sim, entendi. E qual foram os livros, assim, que você tipo, que deu essa ideia de falar o seguinte, porra, meu irmão, vou tirar meu dinheiro tudo nisso, vou botar no Bitcoin. Teve algum livro específico de economia austríaca ou de Bitcoin? Ou tem algum livro que você recomenda pra galera que tá começando? Então, em questão de livro pra galera que tá começando, eu recomendo o próprio livro do Renato Amoedo, que realmente esclareia muito a situação que a gente tá e o que é o Bitcoin e para que ele serve. Mas o que mais, digamos assim, me redpilou, assim, me tornou maximalista foi estudar documentação. Porque estudando realmente essa documentação e eu pensando realmente se tinha algum problema, alguma coisa, e não consegui encontrar nenhum problema, aí realmente eu entendi, não, isso daqui é a melhor opção. Mas livro realmente, o que eu indico, se você é mais técnico e quer realmente entender o Bitcoin, é o Mastering Bitcoin, do Antonopoulos. Ah, entendi. Você já leu o Padrão Bitcoin também ou não? Do Saifedean, sim. Saifedean Amos também. Explica a história do dinheiro, que aí você vai entendendo o que é dinheiro. Meu irmão, escassez e tal, também é um livro muito bom. Vamos aqui para outra pergunta. Lucão Pacheco mandou R$10. Boa noite, conheci o Bitcoin por causa de você, Moica. Estou começando a estudar e entender o básico. Vocês têm algum lugar, corretor ou site? Eu não sei o termo correto, mas que vocês recomendam para comprar? Então, de novo, é o que o João tá falando aqui. Você vai, por exemplo, no YouTube do João Trem, tem o Área Bitcoin, tem o Bitcoinheiros, tem um monte de canais que você tem que pesquisar especificamente, tipo, o que é Bitcoin? E aí você vai ver como o Bitcoin surgiu. Mas a corretora, eu sou patrocinado pela uma corretora chamada Kraken, ela tá no Brasil, você pode comprar até com Pix. Eu sei que o João, ele recomenda a Spike, que é uma outra
que é uma outra corretora. Vai depender do que você precisa. Você quer segurança, você quer... Mas eu acho que você deveria começar tipo numa Kraken lá, faz seu KSI, compra R$10, começa a entender, depois você vai entrando nessas coisas mais difíceis. Então, para quem está começando, eu acho realmente que, tipo, não importa a corretora, entendeu? Você tem que... O importante é autocustódia, e corretora realmente para quem está começando é mais fácil até você entender. Até Spike você vai precisar entender de autocustódia, porque é um ecossistema P2P, então é um pouquinho mais avançado. Mas se você está realmente querendo sentir o Bitcoin começar, mais importante não é nem a forma que você compra, é a forma que você vai armazenar isso para, digamos assim, um longo prazo. Então, forma que você compra vai ser mais eficiente para você, querendo ou não mais fácil nesse caso. Não sei se tem um código aí do Renato Moicano em algum lugar, vai ser... Exatamente, não importa a corretora, né? Depois, por exemplo, se você vai fazer que nem o João também, os caras falam do DePix, de você trocar, fazer o swap. Meu brother, começa do começo. Como é que você começa na aula de jiu-jitsu? Você não vai dar um armlock em ninguém na primeira aula. Você vai botar o pé no tatame, vai falar entendeu? E vai aprender, vai apanhar. E a mesma coisa com o Bitcoin. Vai em qualquer corretora, eu recomendo a Kraken, mas qualquer uma dessas, faz lá o seu KSI, compra um pouquinho, faz transferências. Vamos para a pergunta do Moisés Rodrigues aqui, R$10. Em meio às situações do mundo de hoje, qual seria o cenário do Bitcoin supostamente em uma terceira guerra mundial? É possível perder a força? O que você acha, João? Então, é que igual tem essa vantagem, numa guerra, na minha opinião, provavelmente bancos, todos esses sistemas financeiros não vão estar acessíveis. Porque querendo ou não, isso tem um sistema centralizado que se for atacado precisa de toda uma comunidade gerindo e reestruturando isso. E a gente sabe que às vezes esse sistema, por exemplo, de transferência via Pix fica dias fora do ar. Então, querendo ou não, o Bitcoin, que você tem uma liquidez 24 horas por dia para sacar e utilizar esse dinheiro, certamente teria uma correção num curto prazo. Só que os fundamentos continuam os mesmos. Então, numa provável digamos assim, terceira guerra mundial, o que é mais fácil reestruturar? Por exemplo, eu pegar um painel solar aqui, colocar meu node num painel solar e voltar a utilizar Bitcoin, por exemplo, com um dispositivo desses que utiliza muito pouca energia, ou um banco se reconstruir em meio a alguma guerra. Então, logicamente, utilizar Bitcoin nesse cenário vai ser muito mais fácil, até porque você não precisa de internet. Hoje em dia tem conexões de rede mesh, com $50 você consegue fazer uma comunicação off-grid, não depender de Wi-Fi para transacionar Bitcoin e se comunicar. Você pode fazer, até o Narcélio já fala muito sobre isso, fazer transferências via rádio. Você tem como fazer a forma que você conseguir passar informação, você consegue fazer uma transferência de Bitcoin, porque Bitcoin é informação. Então, num caso de cenário realmente apocalíptico, muito mais fácil o Bitcoin ser utilizado e, consequentemente, isso agrega ainda mais valor. Então, num curto prazo cairia, só que acho que no longo prazo seria o que mais se tornaria valioso novamente. Exatamente, é o que ele falou. Como é mais líquido, a galera vai tirar mais, os assustados, né? Quem assustou vai tirar. Aconteceu isso agora, quando teve essa guerra aí de Israel, o Bitcoin deu um dipzinho, porque as pessoas ficaram assustadas, o mercado cai, só que ele também se recupera muito mais rápido. Então, é o que o João falou. Por isso você tem que estudar. E o que tem que entender é o seguinte, uma vez que você entendeu os fundamentos, entendeu por que aquilo tem valor, entendeu o que isso muda na sua vida, você não deve vender, né? Você deve acumular. Então caiu, você compra mais. Mais uma pergunta aqui do Zinedine Zidane, $5. Obrigado aí, meu irmão. Além da autocustódia, sobre no KYC Wallet Exchange, alguma recomendação, algo sobre? Acho que ele está falando isso, né? Além de ter autocustódia e fazer Know Your Customer, né? Você tem mais alguma recomendação, algo sobre isso? Então, o que, digamos assim, existem algumas estratégias, não sei se até pode falar por aqui, mas você não precisa necessariamente comprar Bitcoin, por exemplo, pela corretora. Você pode, por exemplo, pela Kraken comprar o SDT ou outros ativos e trocar em outras plataformas. Mas a recomendação direta que eu teria para fazer seria Spike to Spike, porque é basicamente um ecossistema P2P, onde você vai ter ali um auxílio, você vai ter uma outra pessoa do outro lado ali para te ajudar e vai ser tudo isso garantido por um escrow. Então, na minha opinião, se você estudar, você vai saber utilizar estratégias com corretoras, que eu não sei se pode entrar muito aqui a fundo, mas recomendação básica é estudar. Não tem problema não, pode falar, a Kraken, é o que eu tô te falando, ela tipo assim, eu tenho um patrocínio, é o corretor que eu falo, mas
porra, você tem que dar o que você acha que é a informação útil pra galera. Pode fazer. Não, digo até de questão de segurança da Kraken. Um exemplo, por exemplo, de segurança da Kraken que você poderia fazer para, por exemplo, utilizar ela com privacidade. Você não precisa comprar Bitcoin lá, você pode comprar o SDT, sacar para uma corretora e trocar para Bitcoin uma corretora descentralizada. Por exemplo, pela Spike. Aí você pode comprar Bitcoin diretamente com privacidade e segurança. Existem outras soluções como a DPix Online, onde você pode comprar uma stablecoin do real e trocar em corretoras descentralizadas com segurança. Mas por isso que é até difícil a gente falar exatamente a melhor opção ou o que, porque vai ter diversos perfis. Por exemplo, se você já tem dinheiro em conta, o sistema financeiro já está, digamos assim, de olho nisso. Né? Exato. Então você transferir para uma corretora, para uma Kraken, alguma coisa do tipo, você não vai ter como tirar esse rastro. Se o dinheiro está em nota, se você recebe em nota, é outra questão. Você pode fazer boleto pelo Spike. E então, dependendo do perfil, por exemplo, se você é empresário e você recebe, você pode às vezes receber direto por outras soluções de gateways de cripto. Então, são diversas soluções que existem que vão se adaptar a diversos perfis. Entendi. Quando você falou do Bitcoin sem informação, é aquela coisa lá do SHA-256, né? Que é o que transforma aquilo numa informação. Muita gente diz que foi a CIA que criou o Bitcoin. Você acha que importa ou você acha que isso faz diferença ou você acha que é verdade ou tanto faz? Então, eu tenho uma opinião meio que polêmica, não cheguei a estruturar muito a isso, mas dizem, né, igual o pessoal fala, que a Dark Web é o playground da CIA, para monitorarem tudo. Uma coisa que sempre eu fico pensando são questões de narrativas. Muita gente fica falando, o Bitcoin é rastreável, o Bitcoin é rastreável. Mas não, o Bitcoin não é rastreável. O Bitcoin não facilita a lavagem de dinheiro. Porque todas as transações já feitas na história podem ser acessadas por qualquer indivíduo com internet. Então é totalmente diferente de um sistema financeiro onde você vai precisar ter acesso a essa informação a uma transferência que você faz em nota. Então, pode ser que isso tenha sido, lógico que utilizaram tecnologias, né, que os centros de inteligência dos Estados Unidos desenvolveram, mas o que eu acredito é que isso foi evoluindo cada vez mais a um ponto que, digamos assim, virou da sociedade, porque hoje em dia o Bitcoin não é mais o mesmo do que era. Existem os BIPs, que são os Bitcoin Improvement Proposals. Se você vê que o Bitcoin, por exemplo, tem uma vulnerabilidade, pode ter uma melhoria, você pode ir lá e propor essa melhoria. Se a comunidade acatar, todo mundo gostar, isso vai se implementar no Bitcoin. Um exemplo que a gente tem disso são as palavras. Antes do protocolo BIP39, que é o protocolo dessas palavras bonitinhas ali que a gente tem para anotar, era muito difícil de você armazenar as suas palavras. Então, foram lá, fizeram uma proposta de melhoria, isso foi implementado, e agora o Bitcoin está, digamos assim, bem mais fácil para quem está começando. E no futuro o Bitcoin pode se tornar ainda mais fácil ou diferente do que é hoje. Então, mesmo que tenha sido criado pela CIA, ou igual muita gente acredita até por aliens, porque querendo ou não é um grande mistério, né? Porque querendo ou não, ninguém sabe quem foi que criou isso. E o pessoal encontra qualquer coisa. Todos os dispositivos deixam metadados e isso, querendo ou não, é algo que tem potencial de bater de frente com o sistema financeiro mundial. Então, ninguém saber quem que foi que fez isso é algo que realmente que me deixa bem intrigado. Até porque, se fosse questão de, digamos assim, CIA, isso é algo dos Estados Unidos. A Rússia provavelmente ia atacar utilizando argumentos, esse tipo de coisa. Então, é uma questão ainda geopolítica. Então, na minha opinião, não tem como saber, nem como a gente deduzir quem foi que criou o Bitcoin. Boa, é isso. Mais um superchat aqui. Sam R, sou fã de vocês. Abraço do Redeker Trem. Outra coisa. Manda abraço aí, o meu parceiro Redeker. O Redeker, né? Boa, é isso aí. Vamos ver outro superchat aqui, o live, né? Legitei mandou aqui um Pix e falou: quando o subsídio acabar e só restarem as taxas, qual o ponto cego para manter os mineradores incentivados sem perder a descentralização? Eu quero saber a ideia do João, mas eu acho que é o FII, né? Mesmo que ele não tenha o subsídio lá da mineração, ele vai ter o FII da transação, né, João?
Então, por isso que eu até comentei que é uma questão que quando a gente começa a falar de mineração desenrola outras diversas questões, mas explicando para quem não está entendendo nada disso. Igual comentei anteriormente, o Bitcoin não saiu simplesmente distribuindo Bitcoins na carteira de pessoas aleatórias. Você fornece um poder computacional para a rede processar novas transações, que é um supercomputador que fica jogando um número aleatório até acertar e indexar um bloco. Porém, não é exatamente 2140, porque não existe um tempo dentro da blockchain, isso é medido por blocos, mas aproximadamente em 2140 acaba esse subsídio de novos bitcoins emitidos, que são aqueles 21 milhões, por isso que a gente fala que o Bitcoin é escasso. Por enquanto o Bitcoin não está deflacionando, o Bitcoin ainda inflaciona porque novos Bitcoins são emitidos. Porém, quando isso acabar, ele começa realmente a deflacionar. Então esse é um dos fatores que pode fazer o preço continuar subindo, e como que não foi meio que previsto que se isso acontecesse, fosse bem sucedido, o Bitcoin já estaria, digamos assim, totalmente descentralizado e adotado, a mineração também seria descentralizada. Então, como vai ter, por exemplo, vamos supor uma previsão, vai ter alguém que tem uma ordem lá, um empréstimo colateralizado ou tem uma informação armazenada na blockchain que tem o interesse de continuar bancando. Mesmo que os subsídios de transação não mantenham isso, a pessoa vai ter um interesse, porque é a mesma coisa que você manter, digamos assim, um servidor. Não é simplesmente um dinheiro ou alguma coisa do tipo. Então, o próprio valor do Bitcoin, o valor da blockchain, o que a gente pode construir nele, agrega um valor e um incentivo para as pessoas continuarem validando novas transações. Mas, além disso, a gente tem segundas camadas. A gente tem, por exemplo, Liquid, Lightning, né? Então, a gente tem essas soluções para driblar esse problema. E deixa eu me perguntar outra coisa em relação, já que você falou que leu os papers, viu tudo. E a ideia do Bitcoin ser um peer-to-peer cash, né? Tem várias perguntas. Mano, se você tiver que ir embora, eu vou ficar te perguntando, enchendo teu saco aqui. Não, que isso, eu tô aí à disposição. Agora, que já não é nem mais pra galera, eu quero ter uma aula aqui. Mas a minha pergunta é o seguinte, tendo essa ideia de que o Bitcoin seria um cash-to-cash, né? Seria um peer-to-peer pra galera trocar, e aí acabou se tornando outra coisa, né? Uma reserva de valor. O que você acha dessa mudança? Tipo assim, quem inventou lá o Satoshi, ele queria isso? Porque teve também essa questão do Bitcoin Cash, que muita gente queria mexer nos blocos e tal. O que você vê dessa questão? Você acha que o Bitcoin é usado melhor como reserva de valor? É uma questão realmente dos governos que fuderam com dinheiro e por isso que aconteceu isso? Você acha que o cara previu isso? O que você acha dessa questão? Então, o que eu penso digamos assim, que o Satoshi deixou, que é a primeira frase do white paper, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, é que ele se refere à forma de você utilizar Bitcoin e não depender exatamente de instituições. Porque indivíduos sempre vão existir. Instituições podem acabar quebrando, falindo, acontecendo qualquer coisa. Todas essas corretoras que existem hoje, Spike, Kraken, um dia não tem nenhuma garantia que ela vai continuar existindo. Então, querendo ou não, você confiar em instituições, principalmente para deixar seus ativos ou negociar seus ativos, é complicado. Então, você tendo sempre pessoas para você negociar, você, digamos assim, eu sei que o Renato tem Bitcoin, eu presto um serviço ou tenho interesse no carro do Renato, então a gente faz um comércio direto. Então não é necessariamente para pagar um cafezinho, porque tem a própria questão de escalabilidade. Existe a questão do próprio trilema da escalabilidade, se a gente colocar mais escalabilidade, a gente pode perder segurança ou descentralização, então a gente fica meio que nesse impasse. Existem segundas camadas para a gente utilizar, lógico, mas a gente vai ficar meio que nesse impasse. Então o que eu acredito que seja esse dinheiro eletrônico de pessoa para pessoa, não é realmente para a gente sair todo mundo utilizando, mas para pessoas entenderem que é para você negociar diretamente, cada um é seu próprio banco. Você não precisa confiar em nenhuma instituição. Entendi. Até porque os blocos são os mesmos desde o começo. Então, o que você está falando é que sempre teria o problema de você fazer as transações, né? Sempre seria lento, né? Vamos dizer assim, para a galera fazer que nem faz na Lightning, né? Sempre seria lento. Entendi. Interessante. Então, vamos aqui para outras perguntas aqui. A galera mandou muitos pics aqui no live tip. João, se você precisar aí, me fala, mas vamos tentar... Não, tá, pode ficar à vontade. Perguntas aqui. Matheus Souza mandou R$5 e falou o seguinte: boa noite, Renato e João. Podem nos dar exemplo de corretoras boas para começar com Bitcoin? Como guardar com segurança e aonde comprar? A gente já falou um pouco disso, né? Que é
qualquer uma, comece e depois vai se especializando. Então começa numa corretora normal dessas aí, tipo a Kraken, Coinbase, você que sabe, qualquer uma. E depois, quando você entender mais, aí foi o que o João falou. Você vai comprar em USDT, você manda para a corretora descentralizada, você tira o rastro. Mas, paralelo a isso, eu mesmo tenho uma outra pergunta. Vamos supor, a gente sabe que existem bitcoins que são tainted, né? São sujos, vamos dizer assim, porque eles vêm de transações, ou eles fizeram aquele, tipo, como é que fala quando ele joga junto para... Mixer ou alguma coisa do tipo. Então, isso é uma questão muito interessante também pra gente falar. Na blockchain não tem como a gente realmente ir lá e colocar numa transação, por exemplo, bloquear essa transação ou fazer algo do tipo. E por isso a gente volta naquela questão de um dinheiro eletrônico de pessoa para pessoa. Instituições precisam responder eventualmente certas jurisdições ou alguma coisa do tipo. Então, o que acontece? Uma transação de Bitcoin, a não ser que ela passe por um mixer que você vai conseguir ver lá numa Chainalysis, explorando um explorador de blocos, se ela passar, por exemplo, por um dinheiro de crime ou alguma coisa do tipo, não tem como, por exemplo, a polícia ou alguém lá anexar essa informação. Então, basicamente, essa informação vai ser anexada num banco de dados. Existe, por exemplo, a Arcanum hoje em dia, que é uma ferramenta de IA para Chainalysis. Então, essa informação vai ser anexada nesse banco de dados e uma determinada instituição, quando receber isso, vai travar esse dinheiro. Porque, querendo ou não, se ela passar esse dinheiro para frente, ela pode ser acusada de facilitação, lavagem de dinheiro, transmissão não licenciada, entre outras diversas coisas. Então, na minha opinião, é uma questão muito mais filosófica do que é realmente dinheiro sujo. Porque, se for por dinheiro sujo, grande parte das notas de dólares são sujas de cocaína. Então, com certeza essas notas uma hora ou outra já passaram por um crime ou algo do tipo. Então a gente não tem como saber isso e não tem como, por exemplo, ter isso bloqueado, a não ser que, óbvio, seja um volume muito grande. Então, existem também algumas outras soluções para isso hoje em dia. Você pode fazer swaps, pode utilizar diversas soluções. Então, na minha opinião, é mais uma questão filosófica de se você está disposto ou não, porque, querendo ou não, na minha opinião, não existe Bitcoin sujo. Dependendo, óbvio que vai ter algumas coisas que vão ser extremamente imorais, então eu recusaria se soubesse, mas lá por Bitcoin vai ser o mesmo. O que vai acontecer é isso tá anexado em outro banco de dados e quando realmente entrar numa corretora ou algo do tipo, ser bloqueado. Mas se você transferir para outra pessoa, para qualquer coisa do tipo, não tem o que se faça. Você se considera um libertário? Você é libertário? E também ANCAP ou não? Então, eu não me considero nada do tipo. Eu acho que eu sou mais para um espectro libertário, mas não costumo. Mas eu te falo assim, porque me parece essa ideia de realmente o que é crime, né? É você pensar o que é crime, né? Que é o que o Renato 381 fala também. Tráfico de droga é crime? Por que seria crime? Porque crime é o que as pessoas definem, né? Você tem a lei natural e a lei jurídica, né? Exato. O Fraga sempre falava disso também, que se não tem uma vítima, como é que você vai ter um crime, correto? Isso. E a maioria o dinheiro também é usado para ser lavado, mesmo se você é contra tráfico de droga ou qualquer outra coisa que as pessoas consideram crime ou não, o dinheiro normal também é usado. Mas a minha pergunta é justamente essa, porque se um dia você vai comprar um Bitcoin de um P2P, vamos supor que esse dinheiro esteja sujo nesse sentido, de você botar na corretora de novo e ele ver que ele teve um swap, ver que ele passou naquela mesma transação que eles fazem na Monero. Depois eu quero saber a tua ideia da Monero também. Então eu queria saber o seguinte, como que, não é para iniciante, mas como que você pode ver se um Bitcoin está sujo ou não? Então, como eu tinha falado, basicamente essa blockchain é um livro-razão onde estão todas as transações. Se você tem o seu próprio node, você consegue consultar de forma offline, mas se você não tem, você pode pesquisar lá, por exemplo, mempool.space, que é um explorador de blocos público. Então você vai lá, vai ter uma barra de pesquisa, você vai jogar o seu endereço e você vai ver como se fosse um fiozinho com todo o histórico de transação. Então existem algumas outras ferramentas como a Arcanum, que você pode, por exemplo, colocar seu endereço e você vai ver se isso passou, por exemplo, por alguma corretora ou por alguma coisa específica. Então a partir daí você vai conseguir, digamos assim, ter uma ideia de onde veio isso, se foi recém-minerado, se saiu de uma corretora, o que foi que aconteceu.
como eu falei anteriormente, não tem como adicionar diretamente na blockchain informações, por exemplo, de um Bitcoin sujo ou algo do tipo. Na Arkham, eventualmente, ou em outras ferramentas, pode aparecer Excavator, mas, digamos assim, não vai estar lá para qualquer um na blockchain. O que a gente consegue facilmente identificar na blockchain são mixers, porque aí você vai conseguir visualmente ver lá que está saindo várias saídas para uma entrada, e batendo o olho você já consegue dizer. Entendi. Porra, legal. Eu não sabia disso. Lucas Tasso mandou R$10. Fala, Moicano, tenho 14 anos e meus pais me deram... Caralho, o cara tem 14 anos, o pai deu 10 mil a ele. Será que é verdade ou é fanfic aqui, meu brother? Fala, Moicano, tenho 14 anos e meus pais me deram 10 mil. Com as tarifas e com a alavancagem, fiz 70 mil. Vale a pena agora focar no Bitcoin e fiz essa grana com ações de tecnologia dos Estados Unidos. Pô, tá sabendo mais que eu, meu brother. Estude o Bitcoin aí e veja o que você vai fazer, meu brother. Beleza? O que você acha? Tem alguma coisa pra falar dessa pergunta? Não, é eu que tenho que pedir dica, porque tá brabo mesmo. Exatamente, o cara tá bem pra caramba. Vamos ver mais uma live pix aqui. Leandro mandou R$10. Explica de onde vem o lastro do Bitcoin para quem está começando. Acho que a gente já falou disso. Eu acredito que o lastro é justamente no valor que as pessoas veem naquilo. Se aquilo tem uma transferência rápida, se você não pode confiscar. No caso do Bitcoin também, especificamente, o lastro que a gente tem é a prova de trabalho, né, e energia. Porque sem energia, esse poder computacional, você não consegue gerar mais Bitcoins. Qual que era o lastro do dólar? Antes de 1971 era o ouro. Hoje em dia é a honestidade de político, porque alguém pode ir lá, clicar num botão e sair imprimindo. Então o Bitcoin realmente, digamos assim, esse lastro que a gente teria, na minha visão, além do que o Renato falou, que é todo esse valor que a gente vê nele, que isso é algo intrínseco, é essa questão de você não conseguir emitir, você precisar de energia mais um poder computacional, isso não pode ser mudado. Pô, perfeito. Mais um superchat aqui. BJ Penn no auge. Caraca, tu nem sabe o que é BJ Penn, né, João? Lutador. Eu não. BJ Penn no auge. Caramba, hoje em dia ele tá louco. Ele acha que o governo substituiu a mãe dele. O cara tá totalmente pirado, velho. Aí o cara botou o BJ Penn no auge. Ele mandou aqui 1000 sats e falou: baita tema, Moicano. Quero saber do João como começar nesse meio. Indique canais e pessoas que vale a pena acompanhar. Você tem algum canal específico, além do seu, né, obviamente, que você recomenda? Então, um canal que dá para acompanhar muito, é um canal um pouquinho mais técnico, mas se esforçando, se você é uma pessoa mais técnica, você vai aprender muito, é o canal do Bitcoinheiros, que realmente tem conteúdo sobre tudo de Bitcoin lá, e é um conteúdo extremamente completo. Então depende do seu perfil, se você quer realmente algo mais técnico, profundo, se você quer algo mais teórico. Então se você está realmente começando, partindo do princípio que você não entende nada de tecnologia, nada técnico, o que eu indicaria é começar por lives de diversos canais para entender, por exemplo, o que o Renato 38 fala, essa questão de economia, todas essas questões, e depois você pode assistir lá no canal do Bitcoinheiros, tem o canal das meninas do Área Bitcoin, que o Renato falou anteriormente, que são canais extremamente completos também, que eu, digamos assim, confio que não vão ter nada empurrando vocês para algo que vá dar problema futuramente. Pô, legal. Próxima repercussão aqui, Primata BTC mandou 1000 sats e falou: Moicano, fale sobre a taxação e a repercussão dos 9 dedos. Faz o M, João. Aí é foda, né, brother? É isso, de novo, é uma guerra de políticos aqui, tanto o Trump quanto o 9 dedos, todo mundo quer se manter no poder, os Estados Unidos quer manter, né, ele quer manter o poder do dólar. Para isso ele está fazendo o quê? Protecionismo. A gente teve uma era de livre mercado, né, há um tempo... O João falou sobre 1971. Depois da Segunda Guerra, a gente teve os Estados Unidos protegendo o free trade entre todos os países. Então, ele metia base militar em tudo que é lugar do mundo e queria que todo mundo trocasse livremente. Mas agora, por uma coisa que o 38 fala muito, né, o dilema de Triffin, que torna a moeda dele muito forte, mas desindustrializa o país, o Trump quer fazer o quê? Ele quer industrializar a América, ele quer enfraquecer os inimigos dele, e ele, meu irmão, ele quer saber dos Estados Unidos e do dólar. Então ele vai meter barreira comercial, ele vai foder o Brasil. E, meu brother, e o Lula quer bater de frente, tem a questão do BRICS também. Meu irmão, a verdade é o seguinte, se o BRICS pudesse fazer uma moeda e trocar entre eles, eles fariam. Se eles pudessem não depender da força do dólar, o problema é que quem que vai confiar nessa moeda, né? Mas somente o futuro dirá. Você tem alguma coisa para falar em relação a isso aí, taxação do Trump, em relação a Bitcoin também, ou não? Então, até tinha feito um vídeo sobre isso, mas igual que o Renato sempre fala, né? Pediram um rei, então agora tem o rei e vamos ter que pagar com as consequências. Exatamente. Matheus Souza,
Beleza, essa aqui a gente já leu. Legitei. Ah, não, também já foi. Polenta, fala, Moicano. Há cerca de 1 ano compro o Bitcoin. Trabalho no Banco do Brasil. Mas as ideias de juros negativos do 38 e a sua indicação do livro de Mises mudaram minha vida. Obrigado. Pô, obrigado eu, meu brother. Valeu demais. Good mandou. Moicano, mandou R$5. Sou estudante, completamente sustentado. Gasto meu dinheiro só com academia e bebida. O que faço com o pouco que sobra? Devo comprar Bitcoin? Antes de você comprar Bitcoin, eu acho que você deve estudar mesmo, que nem a gente está falando. Estudar, primeiro juntar esse dinheiro, fazer uma reserva de emergência. Como você é novo, tipo assim, você tem tempo para perder. O Bitcoin vai subir muito disso aí. Eu acho que primeiro você tem que mudar sua mentalidade, deixar de gastar dinheiro com bebida, focar em fazer alguma coisa produtiva da sua vida. E você estudando Bitcoin, você com certeza vai por esse caminho. Então, eu recomendo ler o Padrão Bitcoin e também um livro do Renato Trezetão, Bitcoin Black Pill, agora tem até ali. Eu também li, fiz os cursos dele todo e realmente essa porra aí mudou minha cabeça. Vinícius Souza, fala Calvo, sorteia um device para instalar Crux nela. Fale sobre a Crux Design em Ian Coleman. Qualquer brasileiro médio consegue esses dispositivos. Inclusive, a forma que eu entrei em contato com o João foi exatamente querendo saber de construir o meu device, né? Foi assim que a gente começou, de saber qual que é o code, porque é o seguinte, eu não tenho tanto entendimento técnico, então eu uso uma cold wallet, eu também aprendi a fazer essas transações no Ian Coleman, mas eu quero perguntar pro João aí, falar sobre a Crux Signer, que é algo que eu quero construir também, para não depender de nenhuma empresa, mas eu ainda não tô nesse nível. Tem alguma coisa a comentar sobre isso aí, João? Perfeito. Então, basicamente, o que são isso, né? Até interessante a gente ia comentar anteriormente a respeito do que é uma carteira. Uma carteira de Bitcoin não é esse dispositivo que você está utilizando. Basicamente, para vocês entenderem, uma carteira de Bitcoin é uma informação, que são essas 12 ou 24 palavras. Então, o que você vai ter que fazer é mais importante que isso, você garantir a segurança das suas palavras. Não só segurança contra ataques, mas segurança contra, por exemplo, catástrofes, como molhar, queimar ou qualquer coisa do tipo. Todos esses dispositivos aqui, se você jogar no chão com toda a força, vão quebrar. Então, o ideal é você registrar suas chaves numa chapa de metal. Então, a partir daí, pra gente não confundir ninguém achando que vai ter um mais seguro ou outro em questão de durabilidade ou algo do tipo. Então, o que são esses dispositivos aqui? Esse daqui, no caso, ele é um Seed Signer, que é uma carteira DAI. O que é DAI? Do it yourself, que você mesmo monta, e essa daqui é a Crux. Então, como eu comentei anteriormente, basicamente a sua carteira é uma informação, só que você vai precisar gerar essa informação, você vai precisar, às vezes, interagir com essa informação para gerar endereços ou fazer esse tipo de coisa. Então, se você vai lá, no caso do que ele mencionou, o Ian Coleman. O Ian Coleman é basicamente uma ferramenta que funciona como esses dispositivos, mas dentro de um computador. Você vai colocar lá uma fonte de entropia, e daí você vai gerar, que também é uma questão bem delicada para a segurança dos seus ativos, aí você vai gerar lá, por exemplo, as suas 12 ou 24 palavras e vai armazenar. Se você fazer isso no seu computador de uso diário, isso vai ficar armazenado em logs, e vamos supor um dia esse computador vai para uma assistência técnica, alguma coisa do tipo, e no futuro existe algum malware para detectar carteiras em hardwares passados resetados. Aí você se complicou. Então, nesse caso, esses dispositivos vão ser hardwares totalmente isolados que você vai construir. Então, por exemplo, esse daqui no caso do Seed Signer, tem um tutorial, não vou desmontar ele aqui, mas o que é? Ele é uma placa Raspberry Pi Zero, uma tela com botões e um módulo de câmera. Você encomenda tudo isso da China e monta na sua casa. Aí o pessoal vai falar, mas isso não vai ser seguro porque é da China, não sei o quê. Esses hardwares aqui são extremamente baratos e não são utilizados só para carteira. O Raspberry Pi é utilizado para fazer até nodes, às vezes para fazer videogames, automações residenciais, outras diversas funções. Então você não vai estar entregando que você tem um dispositivo que negocia criptomoedas. Se você compra, por exemplo, mais uma vantagem de dispositivos DAI. Se você compra, por exemplo, aqui no Brasil, uma carteira diretamente de um lugar certificado, isso vai ser um rolling pot. Se um dia acontecer uma captura regulatória, certamente vão ir atrás dessas informações. Então você vai entregar seu endereço, que você tem uma carteira. Se você tem uma carteira, você entende de autocustódia, e aí não tem aquela digamos assim, não sei o que eu estou fazendo. Então, nesse caso, quando você, digamos assim, docs esses dados no banco de dados, até para phishing, outros tipos de ataques, é muito risco, porque vão saber que você tem cripto registrado em algum lugar.
e que você, digamos assim, ninguém comprou uma hard wallet cara para R$10, R$20, ou seja, tem um valor considerado. Então essas carteiras já se tornam honeypots. Se você compra de algum lugar que não seja verificado, você tem o risco do hardware vir adulterado, porque consideramente é um hardware caro, uma carteira às vezes custa 100, $200, então compensa colocar um spy hardware de 10. Agora esses hardwares aqui, com $50, você monta tudo isso. Um Raspberry Pi você paga $10, então não é viável colocar um spy hardware ou alguma coisa, fora que é um circuito impresso muito simples, então com uma estudada básica você vai conseguir fazer essa auditoria. Então como é que funciona? Você vai comprar todas as peças, isso também é vantajoso, até como eu comentei em caso de uma captura regulatória, provavelmente vão proibir o comércio de, por exemplo, proibiram criptomoedas no Brasil, vão proibir o comércio de carteiras, logicamente. Então esses dispositivos não tem como proibir, por exemplo, um pendrive com um Tails, que é o, digamos assim, um setup mais seguro, só que é um pouquinho complexo, né? Então isso daqui a gente vai comprar todos esses hardwares de forma descentralizada, digamos assim, anônima, sem se doxar. Chegando na sua casa, você vai instalar um software. E daí, nesse caso, a gente vai ter, nesse caso, o Seed Signer, e nesse caso a gente vai ter a Crux. São dois Signer Devices, o que é isso? São dispositivos que você vai colocar ali as suas 12 ou 24 palavras e assinar suas transações via AirGap. Ou seja, isso daqui, AirGap, no caso, você vai passar a informação para o computador ou para algum dispositivo com a internet via QR Code. Ou seja, nada mais, nada menos. Quando você conecta um cabo, você não diz as informações que estão passando ali dentro. Agora, num QR Code, você sabe exatamente o que está ali e você consegue auditar. Então, você nunca nesses dispositivos vai expor a sua seed à rede. Ou seja, é a mesma coisa que você anotar a sua seed num papel lá e esperar que isso seja hackeado. Você não está dando uma superfície de ataque para alguém roubar essa informação. Por isso que esses dispositivos aqui são extremamente seguros. Esse daqui especificamente, que é o Seed Signer, ele funciona de maneira totalmente amnésica. Então você nem consegue armazenar seeds. Ele já você vai logo, ter... né? Exato, você vai ter que ter chapa de metal lá, você vai usar, colocou tudo ali. Ou seja, é um dispositivo igual o BitDove sempre fala, um dispositivo burro, porque ele é dedicado a isso, ele não tem mais função, e é um dispositivo extremamente fácil de se usar. É muito difícil você fazer coisa errada aqui. As únicas coisas que você consegue fazer, digamos assim, errada num dispositivo como esse, é enviar para um endereço errado, só que você tem que ter deixado de conferir 3 vezes, tanto na ida, quanto na volta, quanto na validação de novo, ou você não salvar suas seeds. Outro caso também que é bem importante da gente falar, principalmente para quem está começando agora, é a respeito de Dust, que também é uma forma de você perder criptomoedas. Como a gente veio falando várias vezes aqui, o Bitcoin ele não tem uma escalabilidade como o Lightning Liquid. Lightning Liquid você consegue enviar R$1, 30 centavos e pagando uma taxa de 1 centavo às vezes, muito pouco. No caso do Bitcoin, é como se fosse, digamos assim, vamos pensar um livre mercado de frete na sua casa. Vamos supor que você está oferecendo R$500 lá para fazer um frete e o preço de mercado está em 1.000. Então, logicamente, ninguém vai fazer esse frete. Agora, se você vai lá e oferece 1.000, alguém vai fazer. A blockchain e a forma que as transações são indexadas à rede são basicamente dessa forma. Você vai oferecer, vamos supor que lá está 10 sats por byte. Ou seja, a cada byte você vai pagar 10 satoshis. Você vai lá e vai oferecer para os mineradores indexar essa transação no bloco. Se você oferecer muito pouco, não vale a pena para eles. Vale para eles indexar uma transação que está pagando mais. Então, sintetizando para quem não entendeu nada do que eu falei, se você faz uma transação para on-chain de um valor muito pequeno, às vezes você paga uma taxa maior do que esse valor para movimentar isso novamente. Então, por isso também é interessante você começar, às vezes, com Lightning, Liquid, para você entender como funciona, e depois você estudar o que é um UTXO, um Spend Transaction Output, que é como se fossem as notas do Bitcoin. Para aí sim você mandar isso para on-chain e saber exatamente, digamos assim, o tamanho da nota que você quer, para não correr o risco de congelar isso e também para não correr o risco de colocar um alvo nas suas costas. Você, por exemplo, fazendo um saque de 10 Bitcoins para sua carteira e pagando lá no meio de uma praia, no meio do nada, por exemplo, dessa carteira de on-chain $50 para alguém. Isso coloca alvo nas suas costas porque tudo aquilo dali está público. Também é algo bem mais complexo da gente explicar aqui, mas é algo que já pode dar um norte para começar a pesquisar.
Eu vi o seu vídeo desse e é o que você falou que é o troco, né? Seria o troco da transação. E já rolou também vezes do cara mandar e a taxa ser muito maior do que a transação por algum motivo e o cara se fuder. Exatamente. E a grana toda, né? Tipo assim, o cara mandar, sei lá, 10 bitcoins e perder, porque por determinado coisa, eu não sei exatamente o que, mas a taxa ser maior do que o... Geralmente é o software coordenador, geralmente foi, digamos assim, erro de algum estagiário ali que foi mexer. Porque geralmente no software coordenador da wallet você vai escolher, né, o tanto de taxa que você está disposto a pagar. Então ali provavelmente o cara mexeu e colocou muito a mais, porque nenhum software coordenador de carteira vai fazer algo desse tipo. Ele vai buscar a taxa que está mais acessível no momento ali, de acordo com o tanto de transação que tem na fila, né? É basicamente com base na mempool que você consegue consultar, é que dependendo do software coordenador, por exemplo, na Sparrow Wallet, tem como você definir a taxa que você quer pagar de várias formas. Se você, por exemplo, não tem pressa, você, por exemplo, tem daqui 50 blocos, você pode pagar qualquer taxa. Agora, se você realmente tem pressa, aí compensa dar uma olhada na mempool, ver a taxa que está pagando. Geralmente as carteiras mais simples vão colocar baixa, média, alta lá. Mas geralmente, por exemplo, com carteiras onde você vai definir, aí você vai ter que olhar, consultar a mempool para colocar o tanto que o mercado, digamos assim, está pagando. Entendi. João Vitor da Cunha mandou 10, comecei a investir depois da Solota na França, massa meu brother, tamo junto. O Zined mandou $5. João, ainda mais falando de alavancagem, leverage, você tem algum trampo de analista de mercado cripto para recomendar ou você faz a sua própria análise? Então, a única pessoa que, inclusive, esse é um convidado muito interessante para vir aí que eu acompanho de análise gráfica e análise, digamos assim, mais técnica é o Alan Reicher, que é um dos membros do Bitcoinheiros, e o cara realmente é sensacional. As análises dele são realmente absurdas, então é o único que eu, digamos assim, indicaria. Mas agora de outro eu acho realmente muito complicado, até eventualmente por um viés ou alguma outra coisa do tipo que pode se distanciar do que eu realmente acredito. Entendi. OGOR mandou R$2. João, você tá no Paraguai, é possível usar Bitcoin e USDT aí? Agora, nesse momento, eu não estou no Paraguai, mas realmente é, digamos assim, praticamente um paraíso. Existem casas de câmbio, onde você pode ir lá, tem, por exemplo, se você pesquisar pelo Bitmap, você acha várias. Numa das avenidas principais de Assunção, você tem uma casa de câmbio realmente que é só de Bitcoin, tem um logo do Bitcoin grandão, manda o Bitcoin e retira a nota em cash. O Paraguai também tem, digamos assim, uma comunidade de Bitcoiners muito crescente, então certamente você indo para lá você vai conseguir fazer networking, vai arrumar bons P2Ps para você mandar dinheiro e receber a nota na mão, mas lá você consegue utilizar tranquilamente também, principalmente se você tem cédula Paraguai, alguma coisa do tipo cartões virtuais que você consegue liquidar em cripto, tem o Chapobank que é o melhor, mas acaba sendo bem caro, tem o Ugly Cash para quem tem outra cidadania que não seja brasileira, e até o Redot Pay que você consegue abrir com documentos brasileiros, não indico muito por questão de privacidade e questão de dados, né? Mas você consegue mandar bitcoins, criptoativos, o SDT por lá e utilizar como um cartão normal. Porra, legal pra caramba. E até na fronteira é interessante que a maioria dos lugares na fronteira já você consegue pagar direto em um SDT. Tem muito lugar que já aceita o SDT, então tá bem criptonizado, digamos assim. Pô, a galera tá começando a aprender a usar esses tokens aí, né, e de USDT, e fica bem bom. Já estamos aqui com 1h30 já de live quase, e pô, queria agradecer bastante aí o João, espero que a gente consiga fazer depois outras lives aí, hoje foi só o primeiro episódio, estamos aprendendo aí, e quem quiser, vá lá no canal dele, João Trem, ele ensina muito, como ele falou, tem o Área Bitcoin, tem o Bitcoinheiros, tem vários outros canais aí, é importante você estudar antes de você comprar, mas como né, o 381 sempre fala, a janela está se fechando, né, é bom começar a aprender, que daqui a alguns anos vai ser difícil de comprar, beleza? Então entra aí no canal dele, se inscreva lá, e pô, muito obrigado mesmo aí, João, deixa suas últimas palavras aí pra galera. Então eu agradeço aí a oportunidade de falar um pouquinho com o pessoal. E o que eu tenho para indicar para vocês é estudo em Bitcoin, porque isso realmente foi o que mudou minha vida. E por mais que vocês que estão começando agora tentem cair aí no caminho de shitcoins ou promessas de dinheiro milagroso, não confiem somente em prova de trabalho. Que, igual nos princípios de física, nada se cria, tudo se transforma. Então você trabalhando, você
tendo suor, você vai ter uma recompensa. E moldando sua preferência temporal com Bitcoin, você vai acumular. O que torna, às vezes, as pessoas, principalmente no Brasil, digamos assim, extremamente pobres, é você confiar no Estado, depender do Estado. Porque, às vezes, igual educação financeira básica, muita gente no Brasil não sabe nem o que é reserva de emergência, não tem reserva de emergência. Então, numa situação de risco, onde você precisa lá comprar um medicamento, precisa de dinheiro para eventualmente pagar um médico, a quem você vai recorrer? Ao Estado. Então você vai estar, digamos assim, vendendo sua alma para bancos, pagando uns juros que você não tem opção de chorar e, querendo ou não tem mais o que fazer. Então, estudando Bitcoin, sabendo que você tem que confiar em protocolo, não em pessoas, você com certeza vai mudar a sua visão e vai mudar a sua vida. Boa, exatamente, concordo demais. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui que o cara no chat perguntou. O que você acha da Monero? Você gosta da Monero? Então, é uma questão bem polêmica. A Monero realmente eu acho uma criptomoeda extremamente útil. A tecnologia dela de Stealth Address, Ring Signature, é algo extremamente útil. A questão que tem da Monero é o supply ilimitado, né? Então isso é algo realmente, na minha opinião... O supply dela é tipo, não tem Exato. limite? E outros fatores também que dá basicamente para fazer um vídeo no canal sobre, que é algo que tá bem... Mas como é que é a mineração dela? Como é que é tem mineração? Basicamente você vai da mesma forma, né? É uma moeda Proof of Work, então você fornece um poder computacional para fazer essa validação. Porém, não é, digamos assim, como Bitcoin. Exato. Entendi. Então o preço tende a não subir também, né? Porque não tem escassez, assim, vamos dizer. O preço tende a subir por causa dos casos de uso, né? Não é que eles vão sair emitindo milhares de tokens. Porém, isso é, querendo ou não, um ponto que torna uma vulnerabilidade, porque isso pode ser explorado, pode acontecer alguma coisa. Óbvio que isso são hipóteses, mas no momento é uma ferramenta extremamente útil para você, principalmente, manter sua privacidade ao utilizar a blockchain, e também para alguns outros casos de, por exemplo, pressão regulatória ou algo do tipo. Entendi. Porra, mas obrigado aí, João. Vamos marcar depois aí, comentar umas notícias, fazer mais podcast. E eu tô sempre assistindo lá o seu canal. Então, pô, galera, obrigado. Deixa o like aí, quem puder, compartilha a live. E valeu, até a próxima. Quarta que vem às 6 horas, a gente volta aí com o Diego e o Israel. Beleza? E tamo junto. Valeu, muito obrigado. Boa noite. Boa noite, irmão.